Vamos dar início ao quadro Você Pergunta e o pastor Natanael Rinaldi responde consultando a Bíblia. Primeira pergunta, pastor, é de um homem que não quis se identificar. Sou novo convertido. É pecado ir com a camisa do meu time de futebol na igreja? Nós queremos dizer ao nosso irmão que a igreja é um lugar sacratíssimo em que preferências por times de futebol não devem ser exibidas. Porque da maneira como um tem o direito de vestir a camisa do time do seu coração, outro também tem o direito de vestir a camisa do seu time, que é diferente. Então, o que recomenda a Bíblia Sagrada? Nós vamos encontrar em 1 Coríntios, capítulo 10, 23, o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. E este mesmo escritor, no capítulo 6, versículo 12, ele tem palavras iguais. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, o escritor do livro de Eclesiastes, no capítulo 5 e no versículo 1, ele faz uma observação que não pode ser desprezada. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Como é que você respeita a casa de Deus? Não vá na casa de Deus de bermuda. Você não está indo para uma praia. Vá na casa de Deus como se fosse a um banquete, a apresentar-se diante de uma autoridade que você não pode ir de qualquer maneira. Então se apresente. Não estou falando de luxo, de riqueza, de roupas ou vestidos. Estou falando mesmo na sua simplicidade de vestir. Saiba que você está indo para a casa de Deus e assim glorifique ao Senhor Jesus Cristo com o seu modo de viver. E eu cumprimento esse novo convertido porque ele está percebendo que não seria próprio ele estar na casa de Deus ostentando a camisa do seu time de futebol. Já se o time se torna um ídolo, é perigoso. Agora a pergunta da nossa irmã Isabel Lima. Pastor Natanael, o senhor tem algo a falar sobre o escritor C.S. Lewis? Tem um filme baseado numa obra desse autor que faz uma certa comparação com a Bíblia. O nome do filme é As Crônicas de Nárnia. Bom, quero dizer que esse escritor, ele, primeiro na sua vida, ele era um ateu. E depois ele se converteu ao Evangelho. E ele, nessa série, são 7 livros, As Crônicas de Nárnia, ele tem O Sobrinho do Mago, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, O Cavalo e seu Menino, O Príncipe Caspian, A Viagem do Peregrino da Alvorada, Cadeira de Prata, A Última Batalha. Então é um tipo de ficção, não é realidade a descrição. Conta-se que durante a Segunda Guerra Mundial na Inglaterra, isso é uma alegoria. 4 irmãos vão para uma casa de campo. Lá, pela porta de um guarda-roupas,
eles entram no fantástico mundo de Nárnia, habitado por animais falantes, seres mitológicos e uma bruxa má. Então aí se desenvolvem estas 7 histórias que se dão na chamada Terra de Nárnia, mas fica bem claro que tudo não passa de ficção. O nome deste homem, C.S., significa em inglês Clive Staples Lewis. E ele então entra nesse campo da ficção, da lenda, e não de uma realidade que pudesse ter existido. Eu não opino no sentido de que se leia, porque é um campo cheio de assuntos ligados ao mundo ficcional, como também até de magias. E não seria próprio para um crente, a menos que ele tenha um desenvolvimento mental capaz de discernir o que ele quer dizer através dessas figuras. Mais um NQI mulher. Pastor, minha irmã vai numa igreja que diz que o véu é sagrado. Não posso nem pegar no véu para mudar de lugar, que ela fica brava. Diz que é sagrado, que só ela pode pegar. É certo essa atitude, pastor? Não. Essa, vamos dizer, santificação do véu é despropositada, sem base bíblica. E se nós quisermos ser um pouquinho mais realistas, nós vamos notar que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, no capítulo 11, ele faz uma colocação que declara que o verdadeiro véu da mulher não é esse tecido artificial, ou véu artificial que se coloca na cabeça, supondo que fosse igual ao véu bíblico. O véu bíblico encobria não só a cabeça, mas a fisionomia da pessoa, só ficavam os olhos livres para que a pessoa pudesse caminhar. Mas no demais não se reconhecia a fisionomia da mulher que estava coberta de véu. Se há uma literalidade no uso do véu a ponto de torná-lo sagrado, e até se impede que uma pessoa de fora o pegue, então ele devia ser dentro do exemplo bíblico que usam as mulheres orientais. Não é isso que ocorre. É um véu que se coloca na cabeça no momento de orar, depois se retira quando sai à porta. Ninguém anda durante o dia com o véu na cabeça, como fazem as mulheres árabes e judias, de modo que é uma colocação diferente do mundo ocidental. E diz o apóstolo Paulo: mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Então esta é a colocação bíblica com relação ao véu. E temos também em 2 Coríntios, que Paulo, quando subiu ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei, ele tinha o seu rosto brilhando, e ele usava um véu para que pudesse falar ao povo. E isso está registrado no capítulo 3 de 2 Coríntios, e diz o versículo 13 em diante: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Então aqui está a posição em 2 Coríntios 3, 13 e 14, foi por Cristo abolido.
consequentemente a antiga aliança, com os costumes característicos daquele modo de viver da mulher oriental. Um homem NQI pergunta se vai existir ressurreição para o horror eterno. E que horror é este, pastor? Jesus afirmou no capítulo 5 de João, versículos 28 e 29, que sim, que haverá uma ressurreição universal. Não ficará nenhuma pessoa sem ressuscitar. Está escrito: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Então haverá duas classes de pessoas, mas todos que estiverem nos sepulcros ressuscitarão. Dizemos que haverá uma ressurreição, uma diferença de tempo e de qualidade de corpo entre o que Jesus declarou ressurreição dos justos para a vida e ressurreição de condenação. A ressurreição dos justos ocorrerá 1000 anos antes da ressurreição para o juízo final. Capítulo 5 do livro do Apocalipse, o escritor chama de bem-aventurados aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Encontramos assim o que está escrito: que haverá esta ressurreição dos justos e a ressurreição para o juízo final. E nós lemos na palavra de Deus esta colocação: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e com ele reinarão por 1000 anos. E os outros mortos não ressurgiram até que os 1000 anos se acabem. Esta é a primeira ressurreição. Então a primeira ressurreição diz respeito àqueles que estão aguardando a segunda vinda de Cristo. E os que não tiverem ressuscitados nessa primeira, só vão ressuscitar na ressurreição do juízo final para a condenação. Capítulo 20 do livro do Apocalipse. Diz o seguinte: vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E os que vão ressuscitar antes, vi tronos, assentaram-se sobre eles, foi-lhes dado o poder de julgar. Vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus,
que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 4, estou lendo. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, com ele reinarão por 1000 anos. Capítulo 20 do Apocalipse, versículo 4 e 6. E a partir do versículo 11, então fala do juízo final, quando todos que não tiveram parte na primeira ressurreição ressuscitarão para a condenação, para este lugar que a Bíblia declara no versículo 15 do capítulo 20, aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Quer dizer que lago de fogo não é aniquilamento, não é extensionismo, deixou de existir, mas é separação para um lugar de tormento. O primeiro que entrou neste lugar, o lago de fogo, está no capítulo 19, versículo 20 do livro do Apocalipse. E a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde como enxofre. E no versículo 10 do capítulo 20, fala que em seguida vai o diabo para o mesmo lugar, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. A partir do versículo 11 do capítulo 20, fala então dos homens que irão para este lugar. De modo que a palavra de Jesus, em João 5, 28 e 29, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Isto aqui é a resposta. Vai existir ressurreição para o horror, o castigo eterno? Sim, Jesus falou a respeito desse acontecimento. Onde falou? No capítulo 5, 28 e 29. Exatamente o versículo 29. Ressurreição para a vida se dará na segunda vinda de Cristo, quando os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e os demais mortos só irão ressuscitar depois para a ressurreição do juízo final. Capítulo 20, versículos 11 a 15, não tendo o nome no livro da vida, serão lançados no lago de fogo. Daí a palavra de Jesus, que nesse lugar haverá choro e ranger de dentes. Tenhamos cuidado, porque algumas pessoas duvidam da existência do inferno e confundem o inferno como se fosse um tipo de morreu, acabou-se. Não é assim. A Bíblia fala que persistirá o homem até o juízo final.